ditado que diz que tudo que é demais faz mal. E realmente, a ansiedade, quando ela está demais, ela faz mal. A gente, quando fica muito ansiosa, quando a gente está muito ansiosa, ao ponto de a gente não conseguir controlar essa ansiedade, a gente começa a apresentar sintomas e sinais que sim, nos fazem mal, nos incomodam, nos perturbam. E a ansiedade, quando ela está em extrema quantidade elevada, ela pode até mesmo nos paralisar. Então, assim, quando ela tá, vamos dizer assim, demais, quando ela foge do controle, o que acontece com a gente? A gente começa a pensar muito rápido. A pessoa que está ansiosa, ela tem pensamentos acelerados. E esses pensamentos costumam ser pensamentos ruins, pensamentos negativos. Então, a pessoa, quando ela está demais ansiosa, ela começa a pensar que coisas ruins vão acontecer. Ela começa a viver muito de futuro. Então, é muito comum se ouvir falar que a pessoa ansiosa está demais no futuro. Ela não consegue viver o momento presente. Por quê? Porque os pensamentos dela são tão acelerados que ela já viveu o presente e ela já está vivendo o dia de amanhã. É aquela pessoa que deita na cama para dormir e começa a ter insônia. Por quê? Porque ela começa a pensar tudo que ela tem que fazer no dia seguinte. Tudo que vai acontecer. E não só o que ela vai ter que fazer, mas como vai ser. Por exemplo, vou aqui simular uma pessoa que está extremamente ansiosa. Eu deito na minha cama para dormir, tá ali no meu horário de dormir, e aí o meu cérebro começa a vir, bom, amanhã eu tenho que acordar 6 horas da manhã, porque aí eu tenho que levar as crianças para a escola, preciso arrumar. Mas eu já sei que a Clarinha vai dar um trabalho, ela não vai querer acordar, não vai querer levantar da cama, vai acabar me atrasando, e eu vou chegar no serviço atrasado, nossa, meu chefe vai ficar bravo comigo, mas aí ele vai me falar assim, e eu vou responder isso pra ele. Vocês estão conseguindo captar? A pessoa, ela tá deitada na cama para dormir agora, mas ela já tá pensando que ela tem que acordar X horas para acordar as crianças, para levar as crianças para a escola, para depois ir pro trabalho. Mas a criança, ela já tá pensando que a criança vai dar trabalho para levantar da cama, o que ela vai falar para a criança, como que vai ser, que hora que ela vai chegar no trabalho, que o chefe vai ficar bravo, o que o chefe vai falar, o que ela vai responder pro chefe. Ela praticamente já está vivendo o dia seguinte. E vejam só que o contexto desse dia seguinte é um contexto negativo. Ela já está pensando que vai dar tudo errado amanhã e tudo que ela vai ter que fazer. Ela já está ali deitada na caminha dela, cansada pelo dia seguinte que ainda nem chegou. E com isso ela demora para pegar no sono. Com isso, quando ela é vencida pelo cansaço e pega no sono, é aquela noite que ela não tem sonhos bons, é aquela noite que ela acorda a noite toda ou acorda mais cedo do que deveria e cansada porque não descansou, porque o cérebro passou a noite toda ali trabalhando, pensando no dia seguinte. Ela não descansou. Ela até adormeceu, porque ela foi vencida pelo cansaço, mas ela não descansou. O cérebro dela não descansou. Então essa ansiedade, olha como está exagerada. Está incomodando, está dificultando ela ter uma boa noite de sono. E como nós já comentamos algumas vezes, o sono é precioso, precisamos ter uma boa noite de sono. E aí ela começa a ter o quê? Prejuízos. Por quê? Porque ela acorda cansada, ela não vai ter a mesma produtividade no trabalho, e aí o chefe vai ficar bravo mesmo. E não é nem porque ela chegou atrasada, é porque ela não está conseguindo render no serviço, vamos dizer assim. Ela não está conseguindo produzir o que ela conseguiria caso ela tivesse dormido bem e ela estivesse descansada. Olha como essa ansiedade em excesso está prejudicando. Começa o quê? A paralisar. E aí começa a ter conflito no trabalho. E aí tudo começa a irritar, ela vai ficando irritada no serviço. E aí ela começa a não querer mais ir trabalhar. E aí ela chega em casa do trabalho estressada, acaba descontando às vezes no marido, nos filhos, falando o que às vezes não devia, não é realmente do coração dela. E aí ela se culpa por ter falado aquilo, porque a pessoa não precisava e nem merecia ouvir aquilo. E aí ela fica triste. Com isso ela se frustra no trabalho, ela acaba tendo um relacionamento ruim dentro de casa, se frustra no relacionamento, acaba se frustrando como mãe, né? Porque ela queria ter uma entrega melhor para os filhos. E aí? Isso, gente, sem falar dos sintomas físicos
tá? Que geram muito desconforto. Por exemplo, pernas que não param, fica o tempo todo agitada, ela tá sentada, mas o pezinho tá ali, ó, balançando. Tremores, sudorese de mãos e pés, fica transpirando, né? Dificuldade de respirar, né? Começa a ficar, ai meu Deus, parece que puxa e o ar não vem. O ar não tá entrando no pulmão, parece. Tá entrando, mas a sensação que essa mulher que está em demasiada ansiedade é de que ela não está conseguindo respirar. E aí vem as palpitações, aquele ataque cardíaco, aquela batedeira, aquele incômodo, e aí vem o quê? O medo. Meu Deus, será que eu tô infartando? Tudo isso vem. Por quê? Porque lembra que eu falei que o pensamento é sempre pro negativo? E é bem isso. E aí ela, ai meu Deus, será que eu tô infartando? E com isso, o que acontece? Ela reforça o pensamento ansioso dela, porque aí ela começa a ter o medo de estar infartando, o medo de não estar conseguindo mais respirar, aquele medo de ter um treco. É bem isso. E aí ela mesma está reforçando o quê? A ansiedade dela. E essa ansiedade vai cada vez aumentando mais. Olha lá, uma crise de ansiedade, se instala a crise. E a crise de ansiedade, gente, para a pessoa que está vivendo a crise, é como se ela durasse uma eternidade. E na realidade, dura às vezes 5, 10, 15, 20 minutos. Mas para quem está sentindo, é como se fosse uma eternidade. E é por isso que fica aqui o alerta. Se você está na presença de alguém que está numa crise de ansiedade e você não sabe o que dizer a essa pessoa, é melhor que você não diga nada. Segure na mão dela, mostre que você está ali e não diga nada. Caso você queira dizer, diga algo que conforta. Jamais diga, isso é frescura, já vai passar. Calma, você tem que ficar calma. Respira que isso passa. Não é por aí. Ela não tem controle sobre a ansiedade dela. E é por isso que ela entrou em crise. Então não adianta ficar reforçando que ela tem que ficar calma. Se ela conseguisse ficar calma, ela não estava em crise. E quando você fica falando pra ela, fica calma, fica calma, fica calma, mais agitada ela fica querendo sair daquela crise. E quando ela sai daquela crise, ela se sente culpada por ter entrado em crise. Por mais que você queira ter tentado ajudar falando isso, você mais atrapalha. E muito ajuda quem não atrapalha. Por isso, se você não sabe o que dizer, se cale. Só segura na mão da pessoa e fala, eu estou aqui com você. E tá tudo bem. E aí, se você quer ajudar, começa a respirar fundo na frente dessa pessoa. Segura a mão dela e respira fundo. Puxa o ar profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Você segurando a mão dela, você vai passar confiança para ela. Você respirando fundo na frente dela, ela vai lembrar de respirar fundo. E aí ela vai voltar a atenção dela para essa respiração mais calma, mais profunda, e ela vai começar a sair da crise. Assim você vai estar ajudando. Da outra maneira, não. Da outra maneira você vai estar prejudicando. Ok? Olha só, falamos então da ansiedade fisiológica, a ansiedade patológica. Como que costuma acontecer no cérebro da pessoa que está ansiosa em demasia, né? Como que costuma ser quando ela deita para dormir? Esse excesso de futuro no presente. Aqui nós já falamos como que é uma crise, como ajudar essa pessoa a sair da crise, o que não fazer quando você está na presença de uma pessoa em crise, certo? E aí, aqui então, com essas dicas, eu quero aqui ainda lembrar vocês que muitas pessoas acabam, entre aspas, novamente, descontando a ansiedade na comida. Porque encontra, às vezes, conforto em determinados tipos de alimento e até mesmo na sensação da mastigação, um conforto que aquela ansiedade estava gerando desconforto. Então, aquele desconforto acaba sendo amenizado por determinados tipos de alimento que essa pessoa recorre a eles. Muito comum o chocolate, né? Comer um docinho. Dá umas beliscadinhas durante o dia. Comer um chocolatinho ajuda.
Verdade, gente. O chocolate, quando ele é de 70% para cima, ele é rico em triptofano. E o cacau, né, que é rico em triptofano, e que está presente nesse chocolate numa quantidade um pouco maior, ele ajuda sim, tá? Porque o triptofano, ele ajuda nas crises de ansiedade, na ansiedade num contexto geral. Então, de onde vem isso? Onde eu posso encontrar, doutor, esse triptofano? Banana, abacate, abacaxi, castanhas de modo geral. Eu indico aqui a do Pará, que também é rica em zinco, que também ajuda muito, tá? Ovos, queijos. Olha só, comida do nosso dia a dia. E eu sempre oriento as minhas pacientes, no período noturno, fazer umas refeições um pouco mais leves, para que a nossa digestão também seja facilitada e colocar nessas refeições, por exemplo, o alface. Ele ajuda muito a dar sono. Então, quem tem dificuldade para dormir, vamos recorrer à alimentação como uma aliada e não descontar na alimentação essa ansiedade de uma maneira prejudicial. Porque quando se desconta, vamos dizer assim, a ansiedade, uma alimentação que a gente come demais, coisas muito calóricas, a gente acaba puxando aí outras comorbidades, né? A gente acaba aí gerando outros problemas. Por exemplo, começa aí uma obesidade, uma diabetes, uma pressão alta, e não é o que a gente quer. Então, vamos fazer esse desconto na alimentação ser de uma forma aliada. Vamos colocar na nossa alimentação, na nossa rotina alimentar, alimentos ricos em triptofano, que são esses que eu citei aqui para vocês. E que estão presentes na nossa rotina. Nós brasileiros comemos banana, né? Nós comemos queijo, nós comemos ovos, nós comemos frango. E esse tipo de alimento tem triptofano. À noite, come lá um peitinho de frango grelhado com uma salada de alface. Olha o triptofano aí. Ah, doutor, mas eu queria uma sobremesa. Come um kiwi. Olha que beleza. Não foi uma refeição pesada, não foi uma refeição extremamente calórica e vai colaborar aí com o seu triptofano. Vai te ajudar aí a ter um soninho melhor. Claro que aí você pode também e deve aliar a uma higiene do sono. O que é a higiene do sono? É uma rotina, um preparo para dormir, um ritual. Algumas pessoas começam a sentir mais sono lendo, outras ouvindo uma música que relaxe. O que eu sempre oriento é, de um determinado horário, começa a apagar as luzes da casa, começa a criar um ambiente mais silencioso, com uma temperatura mais confortável. Aqui em Fernandópolis é muito calor. Então, vai ligando o ventilador, né? Quem tem ar-condicionado vai ligando o ar-condicionado, vai deixando um ambiente confortável e de maneira que ele sinalize para o seu cérebro que está chegando a hora de dormir. Então, olha só, o nosso corpo, ele foi feito para ficar acordado durante o dia com a luz do sol e dormir durante a noite sem a luz do sol, no escuro. Então, quanto mais escuro estiver o ambiente, melhor para o nosso organismo, para o nosso cérebro entender, para a nossa produção hormonal da melatonina, para a gente conseguir dormir melhor. Tá? Então, aí começa a desligar celular, afasta celular. Começa a deixar a casa mais silenciosa, mais escurinha, temperatura confortável. Quem gosta de cheirinho, põe lá uma velinha de lavanda, às vezes tem ali o aromatizador, põe lavanda, né? Me vai colocar uma coisa energizante nesse horário. Nesse horário são coisas mais calmantes. Toma um chazinho, tem pessoas que são adeptas aos chás. Toma um chazinho, a gente tem melissa, camomila, erva doce, erva cidreira, mulungu, são todos chazinhos mais relaxantes, mais calmantes. Cria esse hábito de deixar esse ritual, de fazer esse momento preparatório para o sono. Para você conseguir ir desacelerando. E a hora que você deitar na cama, você vai deitar para dormir. Não é deitar na cama para mexer no celular. Não é deitar na cama para ler. Você não vai ler na sua cama. Você vai deitar na cama para dormir. Porque se você deitar na cama antes do sono chegar em você, você vai começar a revirar na cama, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Aí parece que a cama tá quente, depois a cama tá fria, depois a cama tá quente, tá fria. Sabe aquela história da formiga na cama? Vai ter essa sensação e não vai pegar no sono. Então,
começa a sinalizar para o seu cérebro, é hora de dormir, para que você tenha uma noite de descanso. E descanso que eu falo não é só do corpo estar deitado, é descanso do seu cérebro. Dormiu bem, no outro dia você vai acordar e você vai fazer o quê? Abre a janela. Deixa entrar a luz solar. Deixa bater o raio solar no seu quiasma óptico. Entrar só no olho. Para quê? Para ativar o seu ciclo circadiano, produção de cortisol, energia. Porque durante o dia a gente precisa de energia para as nossas atividades do dia. Certo? E aí eu quero lembrar aqui também da importância da hidratação, gente. O nosso cérebro, ele fica aqui dentro da nossa calota craniana embebido por líquido cefalorraquidiano. Vocês já perceberam que quando vocês bebem menos água, é comum dar a boca seca e dor de cabeça? Então, acordou? Raspa a língua para tirar as toxinas que vieram para sua língua durante a madrugada. Toma um copo de água, de preferência natural ou morna, para não assustar o seu intestino, porque é lá no seu intestino que é produzido mais de 85% da sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Bebeu a água, hidratou, porque afinal de contas você ficou uma noite toda sem beber água. E a gente perde água, meu povo, não é só no xixi, não é só no cocô e não é só na transpiração. A gente perde água na respiração. Então a gente passou a noite toda respirando, eliminando água, vaporzinho de água que a gente não vê. E é por isso que a gente acorda com a boca seca. Então, hidratar. Combinado? Raspou a língua, hidratou, vamos lavar esse rosto e vamos fazer um dia lindo. Incluindo aí no café da manhã, quem é de tomar café da manhã, quem não é, inclui no almoço, alimentos ricos em triptofano. Vamos começar a criar rotinas que nos ajudem a libertar da ansiedade. E eu falei libertar, não falei curar. A gente precisa criar uma rotina onde a gente consiga equilibrar essa ansiedade, manter a ansiedade num nível fisiológico, que é quando ela nos beneficia ao invés de nos fazer mal. E aí, tem uma outra questão aqui, que quem me acompanha já deve ter visto, que eu sempre coloco que eu estou planejando e organizando a minha semana. E agora eu vou contar aqui para vocês um segredinho do porquê que eu faço isso. Claro que além de eu ter muitas atividades, eu preciso organizar esse monte de atividade, que muita gente tem, é porque quando a gente é uma pessoa com um pezinho lá na ansiedade para deixar ela aumentar demais, a gente precisa lançar mão desses meios, dessas estratégias. Se a gente tem uma rotina e um planejamento, a gente tem uma organização, isso gera um conforto onde a gente acredita que está tudo sob controle. A pessoa que está ansiosa em demasia, aquela ansiedade patológica, ela tem a sensação de que ela perdeu o controle. E nós, seres humanos, temos o costume de querer ter o controle de tudo. A gente não tem, mas a gente quer ter o maior possível, o maior controle possível de tudo que der. Claro, gente, a minha organização e o meu planejamento nem sempre sai igualzinho eu coloquei ali, né? A gente tem os imprevistos, a rotina, a vida, ela é dinâmica, né? Mas se a gente estiver ali preparado para essa dinâmica da nossa vida, a gente consegue ajustar e enfrentar as situações que estão fora do nosso controle com uma maneira mais leve. Agora, se a gente não se prepara, a gente não tem a resiliência necessária para enfrentar essas situações. E aí a ansiedade faz o quê? Bum! Fica muito intensa. E aí essa mulher vai ficando cada vez mais ansiosa, essa pessoa está cada vez mais ansiosa, e aí vai parar no quê? Naquela crise de ansiedade que a gente comentou lá atrás. Sabe aquela crise de ansiedade que a mulher tá com a mão suando? E aí o marido tá do lado falando assim, calma, você tem que ficar calma. E aqui eu tô dando esse exemplo porque aconteceu com uma paciente que eu atendi, ela me contou isso ontem. Então eu estou dando esse exemplo aqui porque é o que é mais comum da gente ver acontecer, tá, gente?
Mas não necessariamente é o marido, tá? Pode ser a colega, pode ser quem estiver por perto. Calma, você tem que ficar calma. Quanto mais você ficar agitado, pior é. Sim, mas você não pode ficar falando isso pra ela, porque senão ela vai ficar mais agitada. Segura na mão dela, fala, tô aqui. E respira fundo. Ela vai ver você fazendo e ela vai fazer também. Ela vai desfocar os pensamentos naquilo que estava fazendo ela ficar mais ansiosa. Ela vai desacelerar e vai retomar o controle das emoções dela. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.